mas sua palavra permanecerá. Estou tão cansado, mundo tão escuro, ando tão perdido, tão longe de tudo, mas eu encontro paz quando estás aqui. E quero esse amor pra mim. Em teus braços eu me lancei, tudo vale a pena em ti. Em teus braços eu me encontrei, tudo vale a pena em ti, tudo vale a pena em ti. Espírito Santo. Alô, pessoal, boa noite. Nós estamos de volta aqui na TV Gospel PA, TV que gosta de você. E nós estamos com o programa Metanoia. Tivemos um programa abençoado ontem, que foi o Entre Casais, com o nosso querido pastor Caio e sua esposa Simone Ribeiro. E agora nós estamos hoje trazendo algo especial para vocês. Algo que vai ter a participação de vocês nas perguntas, e nós estamos aqui para ouvir vocês. O assunto de hoje são doenças psicossomáticas. Em volta à pandemia que nós estamos passando, como nós equilibrarmos as nossas emoções. E nós vamos fazer um período agora de adoração. Nós vamos ouvir um louvor, e eu gostaria que após os louvores você já começasse a interagir comigo, a fazer algumas perguntas, e nós estaremos respondendo aqui para vocês. Vamos lá? Olha aí, pessoal, nós estamos de volta depois de um louvor abençoado desse, e nós queremos que você mande as suas perguntas aqui. Tem o WhatsApp, tem aí as pessoas que estão nos auxiliando também, e vamos lá, né? Programa Metanoia, vivendo uma nova mentalidade do ventre da mãe até mais de 100 anos de idade. O assunto que nós falamos, que nós vamos tratar nessa noite, é sobre doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Eu queria que você se ligasse bem nessa primeira resposta, porque a gente vai discorrer sobre o assunto e ela é a base de tudo que nós estamos falando aqui. As doenças psicossomáticas são aquelas doenças que começam aqui, na mente, começa a ser articulada em alguns acontecimentos que você se depara, você enfrenta, aquilo vai somando para que caia em uma dificuldade que é transmitida pelo corpo. Doenças psicossomáticas começam na mente e é revelada pelos sintomas no seu corpo. Tanto que, quando nós falamos de doenças psicossomáticas, é bom lembrar que a palavra psicossomática vem da palavra psique, que significa mente ou alma, propriamente dito mente, que a gente trabalha sobre essa questão agora, e soma, que é corpo. Então, as doenças psicossomáticas são todas aquelas doenças que elas são criadas na mente e que traz os seus sintomas pelo seu corpo. E falando de sintomas, poderíamos perguntar quais os sintomas de uma doença psicossomática. A gente pode dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Por exemplo, uma determinada pessoa, ela pode ter uma contrariedade, como um exemplo que eu vou dar aqui. Uma certa pessoa, ela tinha um desejo muito grande de mudar de bairro, porque as coisas ficariam mais fáceis para ela trabalhar os seus problemas, para estar mais perto da família, para ir para a faculdade, para ir para o seu trabalho. E em volta a isso recebeu uma resposta de um não, de um dos membros da família. E nesse impasse, ela começou a, na sua contrariedade, buscar uma defesa emocional, inconsciente, é claro, que se chama essa dificuldade emocional que leva a uma doença psicossomática. Ou seja, ela começou a sentir dores no peito, ela começou a sentir alguns tremores no corpo, e ela começou a fazer alguns exames. Ela foi para o neurologista, ela foi para fazer ultrassom, ela faz raio-x, e em volta de todos esses exames não encontrou
nada que constatasse a sua doença. Os sintomas eram reais, mas a prova prática que ela não estava com nenhuma doença no coração, por exemplo, ou coisas ligadas a isso, estava nos exames. E o que ocorreu? Ocorreu que, quando ela levou esse choque da contrariedade que ela passou, ela começou a desenvolver uma doença psicossomática. E como num momento como esse, pode acontecer uma cura repentina, podemos dizer assim. Nesse exemplo que eu dei, real, ele aconteceu que quando recebeu o sim que ele precisava para que tudo se ajustasse aos planejamentos dessa pessoa, ela automaticamente se desvinculou dessa doença psicossomática. Então deu para perceber o que é uma doença psicossomática. É uma doença que ela pode surgir de diversas experiências nossas. E essas experiências são voltadas seja no trabalho, seja na vida familiar, seja na relação com pessoas, ou seja consigo mesmo. Elas são criadas em volta às coisas mais inusitadas que você pode imaginar. São esses sintomas que agem no corpo que nós colocamos como sendo doenças psicossomáticas. Algumas perguntas saem, e eu gostaria de deixar claro aqui, diante de algumas perguntas que saem aqui, é que a pessoa que está passando por um processo de uma doença psicossomática, ela é muitas vezes vista como alguém que está fingindo essa doença, inventando uma doença. E eu gostaria de dizer que não funciona assim. Ela pode até não perceber que essa doença não é real, mas ela está sentindo a dor mesmo, ela está sentindo os sintomas de uma dor. Por exemplo, a pessoa pode ter dores gástricas e isso ser real, as dores, porém provocada por uma doença psicossomática. Se alguém me perguntasse, por exemplo, quais são os tipos de doenças que são levadas para o corpo numa doença psicossomática, o corpo ele pode reagir em qualquer área. Não tem aquela área específica para uma pessoa ter uma doença psicossomática. Entenderam? Por exemplo, a pessoa pode, através de uma experiência difícil, de uma contrariedade, como eu falei, e de outras situações também, ela pode ter uma paralisia no braço. Ela pode travar os movimentos do corpo e ir para o neurologista e se perceber através de exames que não existe nada nos seus nervos que pudesse justificar aquela paralisia. E diante de todos os outros exames que podem ser feitos, todo indivíduo, toda pessoa que sofre de uma doença psicossomática, ela não tem essa facilidade de entender o que está acontecendo com ela e também não se tem tanta facilidade pelos médicos de entender o que acontece com ela. É preciso que haja muito cuidado com isso para chegar a diagnosticar o que realmente aquela pessoa está passando e, na verdade, os exames que se fazem para descobrir isso são necessários, porque o nosso corpo é um todo. O nosso corpo ele é o lado físico, ele é o lado emocional, ele é o lado orgânico. Então, todas as áreas do nosso corpo se entrelaçam entre si, estão em conexão. Quando uma está mal, as outras também sofrem. Por isso que a doença psicossomática começa na mente e se amplia pelos sintomas revelados pelo corpo, tá certo? Vamos andar mais um pouco aqui sobre a questão da definição da palavra que nós estávamos falando, né? Psique, alma, mente e soma, uma palavra grega que quer dizer corpo. Então, psicossomáticas é a união entre a mente e o corpo. Diante dessas coisas são dadas as doenças que nós colocamos como doenças psicossomáticas. Algumas outras perguntas podem ser colocadas aqui como aqui estão. Por exemplo, o que pode desencadear uma doença psicossomática? Eu gosto de dizer, por exemplo, que um dos elementos principais que provocam uma doença psicossomática é o medo sem controle. Ou seja, o que é o medo sem controle? Nós falamos assim, e vamos dar outros exemplos para isso aí.
o simples ou a simples preocupação de você pagar uma conta gera um medo em você. E essa situação pode desencadear um medo exagerado. E disso você começar a contrair uma doença psicossomática. E onde é que ela vai se revelar? Como nós já falamos, no corpo. Pode revelar-se de qualquer forma, desde a ponta do seu pé até a sua cabeça. Às vezes nós mesmos confundimos isso como uma doença física. Alguém pode, por exemplo, ter um problema facial e aparentar até que vai ter um AVC, né? Não é isso aí, colega? E aí, em volta a essa situação, ela não vai perceber que aquilo é fruto de um desconforto mental, vamos dizer assim, que essa pessoa tem, e nesse desconforto mental ele acaba se desassociando da realidade que está em sua volta. E dentro dessa realidade que está em sua volta, que ele já não está mais conectado com ela, ele começa a transferir essa dor emocional para seu corpo. E é aí que vem os sintomas sendo desenvolvidos na pessoa. Então, pense sempre assim. Na verdade, o mais importante não é você descobrir o que se passa com você, mas o mais importante é você descobrir os meios que você tem para vencer uma doença psicossomática. Nós vamos ouvir mais um hino e após nós vamos com certeza ouvir mais algumas perguntas e nós vamos responder essas perguntas, tá bom? E de novo, e nós vamos agora dar uma oportunidade. Vamos ouvir aí uma pergunta que foi feita pelo telespectador. Estou no ar. A pergunta aqui do Felipe Ferreira. Pastor Ronaldo, uma pessoa com ansiedade tem risco maior de sofrer de outros transtornos psiquiátricos? Bom, Felipe, foi bom você ter feito essa pergunta muito boa, mas eu queria deixar claro algumas coisas. O transtorno de ansiedade está ligado mais a uma linguagem de um transtorno emocional. E o transtorno de ansiedade, ele, de uma certa forma, ele é uma porta para outras situações que envolvem o nosso equilíbrio emocional. Sim, a gente poderia dizer que sim. Por exemplo, através da ansiedade, você desperta o quê? Quando você é uma pessoa ansiosa, significa que você está num ambiente, vamos dizer, super legal, super bem com aquilo que está acontecendo ao redor, seja um almoço com a família, seja um banho de piscina com os amigos. Normalmente uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, mesmo em ambientes que lhes são favoráveis, que são oportunos para uma boa relação com pessoas, ela se sente como se estivesse num lugar que cause medo, num lugar que cause estranheza para ela. Muitas vezes ela, de repente, do nada, acontece ela sentir vamos dizer, a respiração ofegante, como se estivesse perdendo a oxigenação para respirar. Mesmo num ambiente legal, num ambiente favorável a ela, muitas vezes até ela tem problemas de sudorese também. Essas pessoas que de fato têm problemas de ansiedade, que é bom que a gente saiba separar a ansiedade que é tida como um transtorno e a ansiedade que é comum, é natural a todos. O que seria uma ansiedade também comum, natural a todos? A ansiedade comum, natural a todos, é aquela que está dentro de qualquer ser humano. Por exemplo, você vai passar por uma rua e esta rua é uma rua escura, é uma rua de pouca movimentação e você precisa passar por ela porque não tem uma outra opção. É claro que vai acontecer ali naquele momento, por exemplo,
uma certa tensão. Essa tensão gera um certo medo e esse medo gera uma certa ansiedade. Essa ansiedade, ela é natural em todos nós. O medo e a ansiedade são coisas comuns em qualquer ser humano. Porém, como disse, em um ambiente completamente favorável a você, e você mesmo assim sente sensações das mesmas, parecidas com esse ambiente não favorável, aí sim você está com um problema de transtorno de ansiedade, e ele sim pode desencadear outras coisas, mas daqui a pouco a gente vai dar umas dicas, como você não somente evitar que desencadeie alguns problemas maiores com transtorno de ansiedade, como também de doenças psicossomáticas. Tem mais alguma pergunta aí? Temos duas perguntas aqui, pastor Ronaldo. Pois não. Essa é do Jackson Carvalho, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Ô, meu amigo Jackson. Ele está perguntando aqui, primeiro, depressão é uma doença psicossomática? 2. Como tratar e prevenir as doenças psicossomáticas? Muito boas perguntas e muito boa participação. Feliz com sua participação, Jackson. Pois bem, vamos por parte. Depressão é uma doença psicossomática? Não, depressão não é uma doença psicossomática, mas ela pode sim ter sintomas de uma doença psicossomática, ou seja, um indivíduo ele pode, por causa de sintomas de doenças psicossomáticas, parecer que está com depressão, entendeu? Segundo, você pergunta como evitar doenças psicossomáticas. Normalmente, Jackson, as doenças psicossomáticas ou as doenças que envolvam a ansiedade, que foi dentro da resposta do Felipe, ou doenças como transtorno de pânico, doenças como a própria depressão, essas doenças emocionais, elas estão ligadas, como nós falamos, a acontecimentos que não são bem resolvidos na nossa mente. E o que é que acontece para que nós possamos criar mecanismos que nos defendam de possibilidades de cair nessas armadilhas de doenças psicossomáticas ou doenças quaisquer voltadas para a área emocional? A grande questão é, você precisa se envolver com algum tipo de atividade que lhe dá prazer. Você bem sabe, por exemplo, que nós temos sendo transmitido para o nosso cérebro alguns chamam, vamos por exemplo dizer, alguns hormônios que na verdade são neurotransmissores, como a serotonina, como a dopamina e como a endorfina, e são, entre outros neurotransmissores, considerados como neurotransmissores da felicidade. Então, os neurotransmissores causam o bom humor, causam o prazer de fazer coisas, o sentimento de recompensa que está na dopamina, por exemplo, sentimento de recompensa que precisa ser explorado para desenvolver melhor a memória, a cognição, os movimentos, sentimentos de felicidades voltados para o bom humor, como foi falado pela serotonina, e a endorfina, que a gente pode considerar assim, que é o responsável principal para dar uma aliviada, vamos dizer que ele atua como um analgésico, até a própria palavra, endorfina, lembra morfina, né? Então é ligado muito à questão de ser um analgésico para o estresse, um analgésico para os momentos de desequilíbrios emocionais. Então, quando fazemos alguma atividade física, por exemplo, quando ouvimos música, por exemplo, quando assistimos um filme que pode nos dar um melhor bem-estar, nós estamos alimentando esses neurotransmissores e são consequências que nós utilizamos para dizer como envolvidos para evitarmos cairmos nessas armadilhas que são oferecidas pelos problemas de doenças psicossomáticas. Para você ter uma ideia, por exemplo, uma pessoa em volta dessa pandemia, por exemplo, ela escuta muitas notícias negativas. O número de mortes em determinado lugar, no país, na sua cidade, o número de pessoas contaminadas, e em volta a todas essas informações, por incrível que pareça, ela pode contrair com isso uma doença psicossomática. Seria o quê? Uma doença psicossomática onde os seus sintomas, alguém o diagnosticaria como Covid-19, por exemplo. Ela pode sentir febre,
ela pode sentir uma tosse seca, ela pode sentir todos os sintomas que existem no Covid-19 e não está com Covid-19. Estamos dando exemplo dele porque ele é o que mais se comenta no momento, nesses dias que nós estamos passando, para que a pessoa tenha um pouquinho de entendimento para equilibrar o seu pensamento. E como nós fazemos isso, nós já citamos, né? Procure sempre praticar alguma coisa que você gosta. Se vai ser um esporte, se vai ser um lazer com a família assistindo um filme, comendo pipoca, se vai ser uma leitura de um livro. Você precisa treinar sua mente para ter bons hábitos que possam fortalecer, alimentar o que nós falamos, que são os neurônios da felicidade. Então, são dicas para você. Continuando, mais alguma pergunta? Nós vamos com uma pergunta aqui. Como saber, e até nós já respondemos, como saber que os sintomas são de uma doença psicossomática? Nós falamos logo no início, para aqueles que estão chegando agora, nós falamos no início que é muito difícil o diagnóstico de uma doença psicossomática. Por quê? Por exemplo, por incrível que pareça, uma doença psicossomática, ela pode causar, por exemplo, a cegueira. O indivíduo estará, mediante aquele problema que ele está passando, com todos os sintomas de uma pessoa que não enxerga. E aí ele vai para a pessoa especializada da área, faz uma bateria de exames, tenta-se buscar motivos para ele estar daquela forma. Quando não se encontra nenhuma razão orgânica para justificar aquele problema físico que ele está tendo, quando os exames deixam claro que não existe absolutamente nada, e que isso custa tempo e que isso leva tempo, é aí que chega o momento de ir para a possibilidade de um problema psicossomático, onde vai se descobrir que o indivíduo passa por essa situação em volta a principalmente algum episódio da vida dele. Pode ser o quê? A perda de um ente familiar, pode ser o quê? A perda do emprego, alguma situação que lhe deixou com uma angústia, com alguma dor, com algum sofrimento emocional. E tratado isso e recuperado as emoções, deixando ela no seu equilíbrio normal, consequentemente aquela pessoa volta à normalidade, volta a enxergar. Eu não sei se vocês já se depararam com pessoas, por exemplo, que reclamavam muito de uma determinada doença. Vamos dizer, só por exemplo, uma dor muito grande, uma enxaqueca. Reclamava sempre de enxaqueca e todas as baterias de exames foram feitas e nada, a ultrassom foi feita e tantas outras coisas mais. Nada foi encontrado. E depois de muito tempo, do nada, essa pessoa diz que ficou boa. Pode acontecer de o desconforto durar dias, o desconforto durar meses e até anos, e de repente ela se encontrar no problema que ela estava enfrentando, que era emocional, e nesse encontrar-se e resolver-se, ela automaticamente fica curada dessa enxaqueca. Mas enquanto isso, ela vai sofrer os olhares de muitas pessoas, às vezes até do trabalho, às vezes até da família, às vezes até de outras pessoas, como condenando-a, achando que aquilo é invenção da sua mente. Então, se volta mais ou menos assim. Mais alguma pergunta? Pastor Ronaldo, tem uma pergunta aqui do Denis Reis. Ele diz aqui: o acúmulo de estresse pode provocar quais tipos de reações neurais? O estresse, normalmente, é o excesso de alguma coisa. Esse excesso de alguma coisa pode ser do trabalho, pode ser problemas familiares, pode ser problemas pessoais, e normalmente causa, de certa forma, a ansiedade, por exemplo. A ansiedade, ela é o quê? É a criação de expectativas negativas
do resultado do que me causou o estresse. Então, o resultado do que me causou o estresse causa esses problemas que seriam a ansiedade. Esse problema do que me causou o estresse pode causar também a depressão. Esse problema que me causou o estresse também pode trazer outras preocupações, e aí vem o transtorno de pânico e situações parecidas como essa. Enquanto nós não tivermos um posicionamento de defesa prática e concreta e bem aplicada, é simples, né? Na verdade, nós não vamos nos encontrar com uma vida confortável enquanto isso não for resolvido. Então, seria mais ou menos essa resposta. O Denis também estará conosco na próxima sexta-feira aqui com uma entrevista. Mais alguma pergunta? Então, nós temos mais perguntas aqui. Veja que situação. Como evitar uma doença psicossomática? A injustiça, a violência, as muitas contas me adoecem. O trabalho em excesso. O que é que eu faço? Percebam bem. Essa é a rotina da maioria dos brasileiros. Essa é a rotina da maioria das pessoas. Esse dia a dia aqui é real para cada um de nós. Então eu não posso dizer, por exemplo, deixe de fazer essas coisas, porque essas coisas fazem parte da vida das pessoas. Como então nós podemos evitar uma doença psicossomática em volta a passarmos por esses episódios de injustiça, de violência, de muitas contas a pagar, o excesso de trabalho e tantas outras coisas mais? É nós procurarmos nos adaptar à realidade de que estamos vivendo. Não ter medo de enfrentar esses tipos de desafios na vida. Procurar amenizar o tamanho do problema, porque, na verdade, às vezes, nós vemos pessoas passarem pelos mesmos problemas que nós e com um olhar diferente, um modo de olhar todas essas coisas diferentes. Quando eu falo um modo de olhar essas coisas diferentes, eu vou dar apenas um exemplo para que vocês entendam e que vocês possam fazer uma autoavaliação. Por exemplo, conta-se uma história de um viajante, um sábio e o seu discípulo. E nessa história, diz que o viajante chegou à porta da cidade onde estava ali o sábio e perguntou para aquele sábio: eu estou procurando uma cidade para morar e quero saber se essa cidade aí ela é uma boa cidade. E o sábio perguntou: de onde você vem? Lá era uma boa cidade? Ele disse: não, é por isso que eu estou procurando outra cidade. Lá é uma cidade muito violenta, as pessoas são más, não se respeitam, há muita injustiça, não há coisas boas naquela cidade. Aí o sábio olhou para ele e disse: então essa não é a cidade para você, porque as mesmas coisas que tem lá na sua cidade, você vai encontrar aqui. E, consequentemente, ele foi embora e apareceu outro viajante, com o mesmo anseio de morar em outra cidade. E perguntou a ele também: essa cidade é boa para se morar? E ele disse: como é a cidade onde você veio? E aí ele falou: a cidade onde eu vim é uma cidade muito boa, uma cidade onde as pessoas sabem se cumprimentar, onde são justas, onde as pessoas conseguem sorrir. É ótima a cidade de onde eu vim, mas apenas porque eu quero morar em outra cidade, ter uma nova experiência. O sábio olhou para ele e disse: então você veio para a cidade certa, porque do jeito que você vê a sua cidade lá, é a cidade aqui. E aí o discípulo ficou muito intrigado com aquelas duas respostas completamente diferentes de um viajante para outro. E disse: mestre, eu não entendi. Ao primeiro você disse que essa cidade não prestava, e agora ao segundo você disse que essa cidade presta. E aí ele disse: o lugar é aquilo que você encara, do modo que você olha, o modo de olhar para o lugar. Essas coisas ruins que foram citadas aqui nessa pergunta, por exemplo, justiça, violência e tantas coisas, vai estar em qualquer lugar que você for. Mas o que vai fazer você feliz é o modo de olhar o lugar. Então, como se prevenir também de doenças psicossomáticas? Você saber ter um olhar diferente para os desafios da vida, para as dificuldades que você tem que enfrentar na vida, porque elas sempre vão existir.
mas é preciso você ter um novo olhar para essas coisas. Segue outra pergunta? Sim, da Judite Silva, de Recife. Ela diz aqui: Pastor Ronaldo, quem sofreu um problema sério entre a adolescência e a juventude há muitos anos, tem cura? Vamos tentar chegar, muito boa a sua pergunta também, viu, Judite? E vamos tentar chegar um pouco na sua pergunta. A infância, ela é um período muito importante para a nossa vida, vamos dizer, para a nossa construção emocional. E é exatamente na infância que os pais devem ter um cuidado e uma importância melhor sobre, principalmente, o que nós chamamos de afetividade, de não substituir a afetividade por presentes, por outros tipos de situações. O estar junto dos filhos nessa hora, dando amor, dando carinho, dando afeto, é muito importante. Às vezes, existem crianças, existem adolescentes que não têm uma boa experiência durante a sua infância porque lhe faltou o afeto, porque lhe faltou o carinho. Essa pergunta me fez lembrar, por exemplo, de uma situação que a gente pode exemplificar sobre como é importante entender estar na vida diária dos seus filhos, no sentido de afetividade e de presença. Uma certa mulher, ela chegou num determinado lugar onde o seu filho fazia um curso e agora ia entrar de férias. Conversando com algumas pessoas e com a secretária, ela sempre falava da importância que ela dava de dar ao filho aquilo que ela não teve. Então, por exemplo, o filho pela manhã estudava normal, quando chegava à tarde, ele ia para o curso de inglês, onde ela estava naquele momento, e quando chegava à noite ia praticar natação. Então ele tinha o seu tempo praticamente todo preenchido com a ausência do pai e com a ausência da mãe. E quando aquela mulher soube que ia entrar um período de férias, naquele período da tarde, ela acabou dizendo para a secretária: e onde é que eu vou colocar meu menino? O que é que eu vou fazer com ele durante esse período? Vocês têm que criar alguma coisa aí que ele esteja também aqui na escola. Então deu para ficar bem claro que não era que ela queria dar aquilo que ela não teve, é que ela queria se livrar do menino. E é bom pai, mãe, os responsáveis por crianças e adolescentes se entenda o seguinte: por mais que você queira demonstrar um amor que você não está dando, a criança percebe. Então ela vai crescer com essa falta de afetividade, com essa falta de amor. Quando ela for um adulto, ela pode estar até estudando na melhor faculdade particular, pagando R$5.000 por mês e tendo uma mesada de R$10.000, mas a falta de afetividade, do carinho dos pais, às vezes leva muitas pessoas a não compreender porque deu tudo ao filho e o filho depois escolheu o caminho errado. Então é preciso que você entenda, trabalhe na construção emocional do seu filho hoje e terá os resultados amanhã. Mas quando somos adultos, nós podemos sim reverter essa situação. Nós podemos mudar essa situação. E como é que nós mudamos? Nós temos o direito de escolhas. E uma das escolhas principais que nós precisamos fazer nessa hora é, sabendo que precisamos pedir ajuda, buscar ajuda. Então, não culpar outros. Apesar desse exemplo que eu dei aqui, é preciso que quando nós somos adultos, nós assumimos um momento, um tempo na nossa vida que nós possamos dizer para nós mesmos: ainda que alguém faltou comigo desde a minha infância, eu hoje resolvi tomar a posição de mudar. É escolha, é mudança de vida. E um adulto pode fazer isso. Uma criança talvez não, mas você na fase adulta, você pode trabalhar isso. Se não puder sozinho, procure ajuda. Nós, por exemplo, psicanalistas, trabalhamos muito nessa área dos traumas infantis, dos problemas que aconteceram, que foram levados lá para o inconsciente, se tornou um recalque guardado lá no inconsciente. Nós trabalhamos essa área para que o indivíduo possa se encontrar consigo mesmo, conhecer a si mesmo. E são situações como essas que nós podemos dizer: sim, dona Judite, você pode ter certeza que quem passou problemas emocionais na sua infância pode ter sua cura, sim, ou controle sobre o problema na sua fase adulta. Então é isso aí. Nós continuamos aqui também com outra pergunta. Nós vamos
mostrar aqui para vocês. Com quanto tempo uma pessoa fica curada fazendo terapia? É uma pergunta interessante, porque muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta. Elas não estão, muito às vezes, se sentindo confortáveis a ponto de demorarem demais numa terapia. Mas eu posso responder essa pergunta com outras perguntas. Por exemplo, você já conhece alguma pessoa ou você sofre, por exemplo, de diabetes? Em quanto tempo uma pessoa pode ficar curada de diabetes? Não estou entrando aqui na questão de algum tipo de medicação, seja natural ou seja química, que são colocadas aí como a saída para a cura da diabetes. Eu estou falando que, na normalidade, muitas pessoas estão há anos sofrendo problema da diabetes. Às vezes 5, às vezes 10 anos e tantos mais, e tomando medicação. Às vezes pessoas têm problema de hipertensão e não estão muito ligadas à ideia de quanto tempo vai ter que ficar assim. Apenas eles continuam assim, fazendo assim. Então a terapia não é diferente. Você pode fazer terapia com uma semana e quem sabe você se livrar do seu problema ou ter controle sobre o seu problema. Mas, por outro lado, a terapia pode, como um outro tipo de problema orgânico que as pessoas têm e há anos estão continuando a medicação, continuando o tratamento, pode acontecer também com uma terapia. A dependência das medicações, o tempo que se leva, não tem um diagnóstico que algum médico diga amanhã encerra tudo, mas é uma necessidade de controle. E você entenda isso também. Na terapia, o terapeuta não pode indicar o tempo que vai terminar. Mas você, é claro, tem todo o direito de, no processo de terapia, dizer que não quer mais continuar por seus motivos pessoais. O fato é esse. Então, não há como diagnosticar um tempo para o fim da terapia. Mas há, como a gente trata algum cliente, se ele disser, olha, eu quero fazer terapia por tanto tempo, a gente vai de acordo com o que o paciente desejar, tá certo? Então, nós estamos bem perto mesmo de terminar e vamos tentar mais algumas perguntas que tem aqui. Só a terapia resolve? É outra questão que a gente tem que deixar bem claro. Existem problemas que só a terapia resolve mesmo. Você procura um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, você vai lá e tem um tratamento. Mas existe também alguns casos que há necessidade de um profissional, como por exemplo um psiquiatra, e que as pessoas entendam o seguinte: não significa que quando você procura um psiquiatra, você seja uma pessoa esquizofrênica, maluca, como algumas pessoas dizem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pessoas que têm problemas de ansiedade, precisam às vezes de uma medicação e é recomendada a um psiquiatra. Pessoas que têm problemas de depressão, também da mesma forma. Às vezes existem pessoas que preferem ficar sendo tratadas apenas com um psiquiatra. Às vezes existem pessoas que preferem ficar sendo tratadas apenas com um terapeuta, mas às vezes o próprio terapeuta indica à pessoa a necessidade de procurar também um profissional nessa área, como psiquiatra, neurologista e tantos outros mais, como o próprio psiquiatra também orienta a se buscar pessoas preparadas para fazer terapia também, tá certo? Mais alguma pergunta daí? Tem sim. Lucas Bruno está perguntando aqui. Se uma pessoa tiver uma depressão, ela pode adquirir outra doença? Vamos lá. Antes de tratar dessa questão, é bom saber, quando se fala a palavra depressão, tem que se entender que existem 3 tipos de depressão. A depressão leve, a média e a grave. Então, uma pessoa com uma depressão leve, por exemplo, é aquela pessoa que, apesar de estar com a depressão, ela tem a capacidade ainda de ir para o trabalho, ela tem a capacidade de ir para a sua faculdade estudar. Algumas pessoas raramente notam esses indícios de depressão naquela pessoa, porque ela interage, porque ela está no grupo de amigos, ouvindo piadas e às vezes até rindo. Ela passa por esse processo. Mas
ela pode ser detectada como uma pessoa depressiva quando os resultados, por exemplo, de suas provas, que eram notas bem altas, ela começa a cair. A dificuldade de concentração nos estudos, na leitura ou na aula, demonstra também um princípio de depressão. Então, há uns sintomas que ela não fica tão bem como antes, naqueles eventos sociais, onde todos participavam, ela fica um pouco acanhada, ela fica um pouco recuada. Então, seria uma depressão leve, porque ela participa de todos os ambientes. A média, ela vai disso para um pouquinho mais, né? Essa participação nos ambientes que eu falei, eles são mais notados, porque o recuo é maior, porque as faltas na faculdade começam a acontecer, ela vai um período, daqui a pouco não vai, depois volta, e fica naquela luta. No trabalho, ela vai, depois não está produzindo bem, depois não quer ir mais. Então, é um pouco mais pesado. E a grave é aquela do isolamento social. Fica no quarto, não quer sair, não quer comer, não quer conversar. Seria o processo da depressão grave. Então, pela depressão, pode contrair outras doenças? Sim, porque dependendo também, como disse, do nível da depressão, médio grave ou médio grave e também a leve, isso pode acontecer. Porque a partir do momento que eu tenho uma depressão, se eu paro de comer, eu posso, na não alimentação correta, contrair diversas doenças, e você sabe disso. Nós precisamos de estar bem alimentados para evitar a imunidade baixa. A falta de alimento pode causar o quê? Enxaquecas, desmaios, pode ocasionar, na falta de alimentação, a vulnerabilidade do corpo para gripe, doenças que você não tinha antes, vai acontecendo também. Então, sim, uma possibilidade da depressão contrair outras doenças, inclusive outras doenças emocionais ou psicossomáticas. Tem mais uma perguntinha aqui da Andressa Silva. Pastor Ronaldo, sabemos que a ausência aqui do pai afeta várias áreas na vida do filho. É possível haver bloqueios por conta dessa ausência? Exemplo, não acreditar ou confiar nas pessoas? Sim, as experiências negativas que as crianças têm na sua infância, por exemplo, viu, Andressa? Andressa, feliz pela sua pergunta também, que não é bastante aqui para esclarecer outras pessoas. Essa questão, ausência de pai, como a gente falou até sobre afetividade, ela causa, dependendo da relação da pessoa com a sua mãe, que ficou ela como responsável, ou aquela que está ali fazendo o papel do seu responsável pelaquela criança, a relação deles, por mais próxima que seja, por mais afetiva que seja, por mais amável que seja, não substitui a presença do pai, que você colocou o pai, então, não substitui a presença do pai. Vai sempre haver uma sequela em relação a isso aí. A pessoa pode crescer, já uma pessoa adulta, e dependendo de como ela envolveu-se com essa falta, porque as reações são diversas, pode ser uma pessoa que se irrita demais com as coisas, mas na verdade inconscientemente ela está querendo uma defesa para a contrariedade, para a falta que ela teve do pai. Uma sempre atitude de estar sempre irritada pode causar, na verdade, um sintoma do que está acontecendo lá no seu inconsciente, né? O desejo de dizer, eu quero alguém perto de mim como eu tinha o meu pai. E assim, em outros exemplos que a gente pode dar. Então, o que a gente pode dizer no final dessa questão sim, a ausência do pai pode causar dificuldades emocionais quando esse pai abandona a criança, quando esse pai, sem motivo, não está ali na família, porque a criança não tem estrutura nenhuma emocional para suportar a situação. Lembrando sempre que a gente já falou aqui, quando chega na fase adulta, nós temos esse poder de
fazer as nossas escolhas. Já contei alguns casos assim, dando exemplos para que as pessoas compreendam bem o poder de quando você é adulto, você não pode se render a uma experiência lá do seu passado, a ponto de que essa experiência lhe trave na sua vida adulta e você não progrida na sua vida, tá certo? Então, você pode progredir sim, você pode enfrentar sim, mas se você não pode fazer só, e aí a gente explica novamente, você procure ajuda. E como psicanalista eu digo, procure um psicanalista, procure um psicólogo, procure um terapeuta, alguém que lhe ajude nessas questões. Ok? Então, nós vamos ter algum hino ainda aí para soltar? Não é? Mas eu queria deixar aqui para vocês alguns avisos importantes. Primeiro que amanhã, sábado, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui com Cláudio Lima, o nosso Sabadão Gospel, mais um abençoado momento de Deus com todos os seus ouvintes. Tivemos um Sabadão Gospel na semana passada com o Ministério Matenai aqui. E eu tenho certeza que muitos foram abençoados ao estarem ao vivo. E quem quiser dar uma olhada também nesse programa, está lá tudo gravado. Todos os programas que nós fazemos ficam gravados lá no YouTube, Facebook, Instagram também. Facebook, Instagram. Então vocês podem participar nisso aí. O tempo é curto. Nós esperamos que agradecemos a todos os participantes aí, é claro, e queremos também agradecer a participação dos nossos colegas que estão aqui sempre monitorando, nos ajudando, e isso é bom, isso nos deixa bem ativos aqui. Queremos que você não perca o próximo programa, na próxima sexta-feira. Queremos que você, se tiver alguma pergunta que não foi respondida, o nosso colega Cláudio Lima vai depois repassar para mim, ou para o meu WhatsApp aqui. Então, o que nós queremos sempre dizer para você, que a função da TV Gospel, a função de cada um de nós aqui em meio a essa pandemia, trazer esse momento de refúgio para você, esse momento de que você possa se sentir bem à vontade, tirando suas dúvidas,